seus filhos e foram tudo para lá. E aí quando Terá também morreu, Deus fez uma promessa, né? A Abraão disse assim, olha, sai daqui da tua terra, da tua parentela, né? Que eu vou te levar para outro lugar, tu vai prosperar, tu vai ser rico, tu vai ser farto, tu vai ser próspero. E começou a falar para Abraão todas as bênçãos que o Senhor tinha sobre a vida dele, né? E aí fez Abraão, pegou Sara, né? Quando o Senhor falou assim, né? Sai da tua terra e da tua parentela. A gente sabe que quando a gente casa, né? Quem vira a nossa família? A esposa e os filhos. E os irmãos, o pai. É duro pra gente mãe, né? Saber que a gente virou parente do nosso filho, né? Agora meu filho é meu parente, porque é a esposa dele, que é a família dele, junto com os filhos dele, né? E quando Abraão ele saiu de lá, né? Ele levou Ló junto com ele. Mas o Senhor falou como? Sai da tua terra e da tua parentela. Ló era família ou era parente de Abraão? Ele era o quê? Parente, não é? Porque ele era filho do irmão de Abraão, né? E mesmo assim, Ló foi junto com Abraão, foi junto com Sara e foram, né? E no primeiro diz, Abraão é ordenado por Deus a sair do lugar que estava para outro lugar. E quantas vezes Deus não tem nos dado, né? Um comando, uma ordem. É tão difícil, né? Abraão estava lá no meio da família dele, né? E tinha um conforto, tinha tudo, né? Que ele precisava. E aí o Senhor estava pedindo para ele sair da zona de conforto para ir para a zona de confronto. Para uma terra ele não sabia onde era, ele não sabia o que tinha lá, o que ia fazer. Ele tinha só o quê? Uma promessa de que o Senhor ia fazer sobre a vida dele, sobre a família dele. E quantas vezes o Senhor nos tem desafiado em cima de uma promessa, né? A sair da nossa zona de conforto, né? Porque Ló tinha lá, tinha conforto, tinha segurança, tinha a casa do pai dele, ele tinha tudo, né? Para que ele sair de lá, se ele já tinha tudo? E muitas vezes, né, trazendo, né, para os dias de hoje, porque a Bíblia ela foi escrita naquele tempo, ela tem uma visão daquele tempo, mas a gente traduz para a nossa visão de hoje. Quantas vezes o Senhor quer nos tirar de uma zona de conforto para cumprir em nossas vidas as promessas dele? Aleluia! Quantas vezes o Senhor quer nos tirar de um lugar onde a gente acha que aquilo é o bom e o Senhor está dizendo, eu tenho uma terra que manda leite e mel para fazer na tua vida e você não quer escutar a voz do Senhor, né? Isso é em tudo, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele quer nos dar o melhor. E muitas vezes nós, como seres humanos falhos, pecadores, não escutamos a voz do Senhor. Às vezes escutamos um amigo, um vizinho, né? Tanta gente não trabalha, tantas vozes, né? Vai procurar no YouTube, quer uma palavra de um pregador, vou ligar numa missionária, mas não pare e ora e escuta a voz do Senhor, falar com Deus, porque Ele quer cumprir em nossas vidas as promessas que Ele tem feito. Porque se o Senhor fez, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida, assim como cumpriu na vida de Ayla, na vida da família de Ayla, amém? Amém. Está, né? Que eu quero te prosperar, eu quero fazer tu crescer, eu quero te dar mais, eu quero fazer sobre a tua vida, né? Se desprende, né, daquilo que te aprisiona, trazendo para os dias de hoje. Tantas coisas têm nos impedido de viver a promessa do Senhor. Aquele vício que o irmão não sabe, aquele vício que o meu pastor não sabe, aquele pecadinho que eu acho, né, que não é nada demais, né? Ou aqueles maus costumes que a gente traz, né? Como trouxe Abraão, que trouxe Ló junto com ele. Mesmo o Senhor tendo feito uma promessa, Deus não deixou de abençoar Abraão, mesmo estando com Ló. Mas a promessa do Senhor era maior, era melhor, né? E a gente vê mais na frente que depois que ele se apartou de Ló, aí o Senhor derramou a bênção de uma maneira que foi extraordinário, né? E isso fala muito sobre a fé. Abraão saiu de lá, o Senhor fez uma promessa e ele foi.
né? Quantos de nós temos hoje essa fé e ousadia que o Senhor fez uma promessa, ou o Senhor te pediu algo, ou você não tem feito por falta de fé. Você até escutou a voz do Senhor, o Senhor falou com você, você sabe que é o Senhor, mas a tua fé não tem sido o suficiente, o tamanho, a tua coragem de dizer não. Se o Senhor mandou, eu vou, né? Eu piso, mesmo sem ter chão, e Ele coloca o chão para eu andar. Eu vou e faço, mesmo sem ver, o Senhor, Ele vai fazer, né? Então, assim, é mesmo assim em nossas vidas. E Abraão, ele rompeu em fé, levou Sara, levou Ló e foi, né? E lá no 3 fala assim: Abraão, ao confiar na ordem de Deus, será abençoado, e todos também que o abençoar será abençoado, né? E todos que amaldiçoar será amaldiçoado. Esse é o servo do Senhor, né? Ai daquele que mexe com o ungido do Senhor, né? E quando ele foi, sobre a promessa que o Senhor tinha feito sobre a vida dele, todos que abençoou a vida de Abraão, a família de Abraão, eles foram abençoados. E todos que amaldiçoou foram amaldiçoados, né? E Abraão seguiu com Ló e com Sara. E lá no 4 e no 5 fala assim: a ordem do Senhor era deixar sua parentela. Ló era família ou parente? Parente, não é? E Sarai, sim, que era a família de Ló, né? E lá no 6, no 7 e no 8, Deus ordena, onde Abraão passava, ele construía um altar para o Senhor e modificava o ambiente. E lá na palavra de Deus, lá no 12, fala assim, ó. Aleluia! O 6, o 7 e o 8. E onde Abraão passou, ele construiu um altar, né? Isso fala muito sobre, será que onde você está? No seu trabalho, na sua casa? Será que você é só crente na igreja? É só crente na presença dos irmãos? Ou o altar do Senhor, onde você passar, é construído e edificado para o Senhor? E isso que o Senhor quer falar hoje conosco. Se você tem uma promessa, se Deus te chamou, se Ele fez uma promessa sobre a tua vida, você tem que saber que tem que se desprender de muitas coisas. Tem que deixar para trás Ló, tem que deixar para trás a parentela, tem que deixar para trás os vícios, tem que deixar para trás os maus costumes e entender que aquele que é fiel, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? E lá em Gênesis 13, o 7, ele fala assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitaram entre a terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, aparta-te de mim, e se escolhes a esquerda, irei para a direita, e se a direita, eu irei para a esquerda. E aí veio o momento que ele teve que se dividir, deixar Ló escolher a terra. Mas como a bênção e a promessa estava sobre a vida de Abraão, né? Chegando lá no 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o outro lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te darei e darei a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como um pó da terra, e de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência se contará. Amém? Amém? E aí depois que Ló se apartou de Abraão, aí o Senhor disse: olha tudo que eu tenho para te dar. E hoje o Senhor fala conosco: o que é que a gente precisa deixar para trás? O que é que eu e você precisa se apartar essa noite para viver as promessas do Senhor sobre nossas vidas? Qual é o Ló que eu preciso me libertar? Qual é o Ló que eu preciso dizer: ei Ló, vai para a esquerda, escolhe o lado, tu quer esquerda ou direita? Porque a promessa está sobre a minha vida.
vida, porque o lado que tu for, eu vou por outro lado, porque eu preciso viver as promessas do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso viver aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida. E depois que Ló foi, Abraão e Sara viu o que o Senhor tinha para derramar. Porque se Ló já tinha muita coisa, muito gado, Abraão também tinha muito. Depois que Ló saiu, o Senhor colocou 10 vezes mais na vida de Abraão. E esta noite de culto de ação de graça, noite que o Senhor quer revelar para nós sobre sua promessa, sobre o que Ele tem sobre nossas vidas. O Senhor quer dizer assim para nós: ei, o que você precisa se liberar? O que você precisa deixar para trás para você viver as promessas do Senhor sobre a sua vida? Não é fácil, igreja. Não é fácil. Vocês estão entendendo o comando do Senhor? Aleluia! Aleluia! Não é fácil viver aquilo, o propósito que o Senhor tem sobre as suas vidas. Eu quero contar um pouquinho para vocês, né? Sobre o testemunho verídico da minha vida, né? Eu, há 8 meses atrás, estava tudo bom. Eu tinha um emprego perfeito, o salário perfeito, morava na casa perfeita, morava numa casa que tinha até closet. Eu andava dentro daquele closet e escolhia a roupa que eu queria usar, né? Eu tinha a comida que eu queria comer. Eu lembro que eu chegava no supermercado e dizia: hoje eu quero comer uma picanha tampa do quadril, né? Aquela picanha argentina. E eu ia lá e comprava aquela picanha e não queria nem olhar o preço, né? E tinha o casamento que para mim parecia perfeito. E de repente veio um vento e eu perdi tudo, né? Tudo que eu achava que para mim era o mais importante, que era a prioridade, que estava em primeiro lugar. Só que o Senhor, Ele precisou tirar alguns lós da minha vida para eu viver a promessa perfeita dele. Aleluia. E esses 9 meses foram 9 meses de deserto. Se eu dizer para vocês assim, teve dias que eu fui comer no projeto da nossa igreja porque eu não tinha nem o que comer em casa. Vocês creem? E eu caladinha, sem dizer para ninguém, eu fui almoçar no projeto Gotinha de Amor, porque eu não tinha nem o que comer na minha casa. Endividada, né? Cheia de coisas, cheia de compromisso, perdi o trabalho. E ali foi no meu deserto, quando eu não tinha nada, que eu entendi o propósito do Senhor sobre a minha vida, né? Que era colocar Ele em primeiro lugar, porque Ele não estava no lugar que Ele deveria estar, que era em primeiro lugar na minha vida. E ali eu me lancei no altar, de uma maneira assim que nada mais fazia sentido para mim, se não fosse estar na igreja, se não fosse estar no altar, se não fosse estar escutando, estar com a minha pastora, dando com as irmãs da igreja. Muitas viram de perto o processo, como foi, noites e madrugadas a gente ali conversando, chorando, orando. E digo assim, Deus colocou, sabe, pessoas na minha vida, né, que me levou ao propósito que o Senhor queria, que era estar no altar, estar na presença dEle, fazendo a vontade dEle, né, fazendo o propósito perfeito que Ele tem na minha vida. E eu digo assim, olha, esses 9 meses, o Senhor me trouxe ao primeiro amor, me colocou de volta no propósito perfeito que Ele tinha. Ele fez uma promessa sobre a minha vida. E viver as promessas do Senhor não significa que você vai só ganhar. Muitas vezes você vai ter que perder, você vai ter que abrir mão, você vai ter que renunciar. São muitas renúncias para viver o propósito do Senhor. São muitas lágrimas, são muitos momentos difíceis. E é nesses momentos difíceis que o Senhor forja o nosso caráter, que o Senhor forja a nossa fé, que o Senhor nos leva a viver o propósito perfeito dele. E para a glória do Senhor, eu esperava a minha pastora, né, fazendo a obra junto com as irmãs lá. Eu digo assim, eu disse, pastora, vamos botar uma recepção nessa igreja, porque eu queria trabalhar para o Senhor, eu queria fazer alguma coisa. E aí a gente organizou a recepção. E eu digo assim, aquela recepção, a entrada da igreja foi meu quarto de guerra, foi meu momento de oração. Aleluia, glória a Deus. Recebendo os irmãos, abraçando, sejam bem-vindos. E ali eu estava orando, falando com o Senhor. E o Senhor me tratou de uma maneira naquela recepção, me tratou de uma maneira que só Ele sabe, né? E para glória
Jesus, a minha pastora me ungiu como obreira da casa do Senhor. E eu precisei desse rebuliço todo e a gente começa a entender o propósito dele. Que a gente não pode viver uma vida achando que tudo está perfeito se o Senhor não estiver nela. Se o Senhor não for o primeiro lugar, não for tua primícia, o centro da tua atenção, aquele que acorda de manhã com você, aquele que vai dormir com você. E eu precisei passar por tudo isso para entender que o primeiro lugar na minha vida é de Jesus. O primeiro lugar na minha vida é do Senhor. E eu não abro disso, porque eu sei que não é a igreja hoje a obra que precisa de mim. Eu que preciso do altar. Eu que preciso do Senhor. Eu que preciso das promessas dele sobre a minha vida. Entenda hoje, você que precisa do altar. Você que precisa estar alinhado com a promessa do Senhor. Porque se você não fizer, levanta outro para fazer. Se você não fizer, a obra não vai morrer. Mas entenda que você que tem que dar o seu melhor para o altar. E o altar sempre devolve. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e os demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor, sabe, tem mudado a minha mente, mudado a rota, dado estratégias, tem me mostrado, sabe, que é Ele que me sustenta, é Ele que provê. Tem hora que eu digo: Senhor, e agora como vai ser? E vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste, vem a provisão do Senhor. O Senhor faz de maneira extraordinária e não tem faltado nada. E o Senhor disse: confundo o inimigo, ande como uma princesa. E às vezes a gente está destruído. Eu chego na igreja, boto o meu saltinho e vou lá, adoro ao Senhor, e ninguém sabe como está por dentro. Ninguém sabe como está, né? E muitas vezes é eu e você, né? Quantas vezes o Senhor não precisou tirar alguns lós da sua vida? Eu falo logo um emprego, uma amizade, um relacionamento, alguma coisa, para você entender que as promessas dele é maior e bem melhor sobre sua vida. Aleluia, glória Igreja, a Deus. o Senhor hoje diz assim para nós: ei, igreja do Senhor, não é mais tempo de se perder no caminho, não é mais tempo de viver uma vida sem ouvir a voz do Senhor, não é mais tempo de achar que de todo jeito fazer é o jeito bom de fazer, de todo jeito tá bom, dá aquele jeitinho brasileiro, como a gente diz, né? Lá o Senhor disse: leva só, né, a tua família, vou dar o jeitinho brasileiro aqui e vou levar também. Não, é tempo de juntar os pés e fazer com excelência, porque todos os sinais têm se cumprido, né? E a gente tem visto tantas coisas acontecendo na terra. Imagina só, Rio Grande do Sul, que era o país, o estado mais rico, um dos estados mais ricos aqui do Brasil, passando por uma calamidade daquela. Rio Grande do Sul, eu já morei lá um tempo, morei em Gramado. E se você chegar em Gramado, você parece que está em outro estado, parece que está em outro país. É a coisa mais linda, né? É o maior IDH do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Está lá no sul, em Gramado. E você viu quantas vidas não morreu, quantas famílias desabrigadas, passando fome, sem ter um teto, sem ter uma casa, mansões, né? Aquele avô mostrou lá, eu vi um vídeo da loja dele, né? Aí, graças a Deus que ele é milionário, e aquelas famílias que só tinham aquilo, né? E você vê os sinais da Bíblia se cumprindo. Tanta coisa acontecendo. Tanta coisa. E Deus quer dizer para nós essa noite, né? Você está alinhado com a minha promessa? Você está alinhado com o meu propósito? Você tem escutado? Você tem rompido em fé naquilo que eu deleguei para você fazer? Porque o Senhor delegou a Jó. E Jó delegou a Abraão. E Abraão foi e fez. E o Senhor tem delegado para mim e para você. E você tem se levantado em fé e rompido, porque não é fácil viver o propósito do Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se tem propósito, se tem processo, tem vitória. Se tem propósito, pode dizer que tem um Senhor no meio dele, né? E eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no meio de tantas irmãs, dos irmãos, da minha
igreja, dos visitantes, de declarar o amor do Senhor sobre as nossas vidas, de declarar o amor do Senhor sobre a vida de Ayla, de declarar o amor do Senhor sobre a vida dessa família e dizer que o Senhor, Ele marcou um encontro essa noite no culto de ação de graças comigo e com você para dizer: ei, eu te chamei, eu te fiz uma promessa. Aleluia. Não se esquece da minha promessa sobre a tua vida, né? Junta teus pés, rompe em fé, porque eu quero te levar para uma terra que mana leite e mel. E todos aqueles que te abençoar será abençoado. E todas as famílias serão abençoadas através de você. Imagina só que coisa linda. Aquelas famílias tudo ao redor sendo abençoadas através de Abraão, de Sara. Imagina você sendo as bênçãos sobre a sua vida tão grande que vai ter para você e ter para aqueles que tiver ao seu redor ser abençoado também. Eu quero ser, eu tenho o suficiente não para emprestar, mas para abençoar sem olhar para trás, para dar com uma mão e a outra esconder. E é assim que Deus essa noite quer fazer na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar os jovens lá da minha igreja, né, que eu sou dirigente também, na glória. Os filhos de Sião para louvar um hino comigo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se tiver alguém aqui que queira renovar sua aliança com o Senhor, que entendeu que está fora do propósito dele perfeito que ele tem sobre a tua vida, vem para aqui para frente. Enquanto a gente está louvando esse hino, você vem para cá que a gente quer orar por você. A gente quer te ajudar a voltar para o propósito perfeito do Senhor sobre a tua vida. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Esteja com a paz do Senhor. Amém. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare para pagar o fogo, vem resposta aí. Tá decretado e confirmado e ninguém pode impedir. Prepare para a vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta aí. Prepare para pagar o voto, vem resposta aí. Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir. Prepare pra viver o novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a luta parece que não vai acabar. A noite é fria e longa, será que é pra sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar. Momentos que marcam de fato a vida da gente. Pessoas afirmam que o meu amanhã será de derrota, uma vida vã. Mas cada palavra que tenta me amaldiçoar, Deus transforma em bênção e faz ainda mais prosperar. O meu Deus é para mim que morre pela gente de Satã. Ele tem o melhor pra mim, no futuro eu creio. Fiz o meu amanhã, Deus eu chegando, Deus eu surpreendendo, coração disparando. Eu quero cantar, mas chegar na minha vida e vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê ou se não crê, vamos pra festa, vamos de gratidão, família reunida, graça e comunhão vai ficar na história. O que Deus vai fazer na tua trajetória. Prepare o culto da vitória, vem resposta aí. Prepare o choro de alegria, vem resposta
aí. Prepare o grito de vitória, tem resposta aí. Tá decretado, confirmado, e ninguém pode impedir. Prepare o viver novo, vem resposta aí. Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí. Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória. Aleluia, glória a Deus. O meu Deus é maior que qualquer projeto de Satã. Ele tem o melhor pra mim, o futuro e eu creio que no meu amanhã tem surpresa chegando, Deus vai surpreendendo, coração disparando. O tempo de cantar vai chegar na minha vida e vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Se você crê, eu